Olá a todos os investidores com visão de futuro que nos ouvem. Bem-vindos à nossa análise detalhada de hoje. A gente reuniu aqui uma série de fontes recentes, sabe? Principalmente vídeos, relatórios de análise financeira, para tentar extrair o essencial do que está rolando no mercado. E o mais importante, né? Falar sobre as empresas que estão aí no centro das atenções. Qual a nossa missão aqui? Bom, é simplificar um pouco essa complexidade toda. Focar nas empresas-chave que apareceram nessas discussões, sabe, apresentar os dados mais relevantes de forma clara, tentando seguir uma linha do tempo quando dá, né? E, claro, entender as diferentes perspectivas sobre onde podem estar as oportunidades. Então, bora mergulhar nisso. Exato. A ideia é justamente essa, ligar os pontos entre o que diferentes analistas estão falando, tentar sacar o que está impulsionando o mercado e identificar tendências, né? Principalmente nesse universo da inteligência artificial, que, assim, parece que conecta quase tudo hoje em dia. O que chama atenção mesmo é a velocidade, né? Como os setores estão reagindo, se adaptando, é bem rápido. Vamos começar então pelo epicentro disso tudo, né? Tecnologia e inteligência artificial. A NVIDIA, por exemplo, nossa, aparece em todo lugar. Fontes recentes destacaram as parcerias bilionárias dela, uma com a OpenAI, que gerou aquelas manchetes, investimento de 100 bilhões de dólares, acordo para fornecer uma capacidade computacional absurda. Falaram algo como 1 bilhão de vezes mais poder que o servidor inicial deles de 2016, sabe? E teve outra parceria com a Alibaba também. Além disso, a NVIDIA chegou a ser reportada como a empresa mais valiosa do mundo, né? Atingindo a marca dos 4 trilhões de dólares. É impressionante o ritmo. Sem dúvida nenhuma. É um reflexo muito claro do investimento massivo e da aposta generalizada no potencial da IA, né? A NVIDIA basicamente fornece o motor, o hardware, enquanto empresas como a OpenAI e os gigantes da nuvem Microsoft, Google, estão lá desenvolvendo e aplicando a tecnologia. E a parceria com a Alibaba só reforça essa dimensão global da corrida. Claro, aí entra o debate sobre valuations, né? Será que está esticado? Lembra a bolha.com? O pessoal sempre pergunta isso. Mas assim, apesar dessas questões, o otimismo ainda parece prevalecer. Muito por conta dos gastos contínuos das empresas em IA e dos avanços que a gente vê, que são concretos, né? Mesmo com algumas vozes no mercado alertando para um possível, excesso de euforia. Essa questão do valuation, das promessas futuras, me leva a outra gigante que foi muito citada, a Oracle. Ela também esteve em evidência, com uns acordos importantes, teve aquela notícia sobre um papel dela na segurança da operação do TikTok nos Estados Unidos e um backlog de contratos que foi reportado em 455 bilhões de dólares, com impulso bem significativo vindo da OpenAI, né? Embora essas obrigações contratuais, pelo que eu vi, se estendam bastante no tempo, tipo de 2027 a 2030, o mercado reagiu forte em um certo momento, né? Adicionou centenas de bilhões ao valor da empresa. Essa reação toda parece proporcional? E como é que a gente interpreta a mudança na gestão? A Safra Catz saindo do posto de CEO para a promoção de 2 co-CEOs. O que isso sinaliza? Olha, a Oracle Cloud se posiciona como a 4ª maior hyperscaler, né? Ou seja, um dos grandes provedores de infraestrutura de nuvem, está ali atrás da AWS, Azure e Google Cloud. O negócio com o TikTok, se realmente se concretizar, seria uma vitória importante para eles, sem dúvida. Contudo, as análises que a gente viu levantam um ponto de cautela, sabe? Justificar esse salto todo no valor de mercado com base principalmente no contrato da OpenAI é meio arriscado, né? Porque a maior parte desse faturamento só vai chegar lá entre 2027 e 2030. Então a sugestão é ter um pouco de moderação nessa empolgação baseada só nesse contrato futuro. A mudança de gestão, com a Safra Catz continuando como vice-presidente executiva do conselho, parece sinalizar uma preparação, né, para a próxima fase de crescimento focada justamente em nuvem e IA. A gente vê elevações de preço-alvo para várias techs, mas no caso da Oracle, algumas análises recomendam sim cautela com o valuation atual, baseado nesses acordos mais de longo prazo. Entendi. Ainda nesse universo dos chips e da IA, outra empresa que mostrou números fortes foi a Micron Technology. Ela superou as expectativas de lucro e receita no último balanço que saiu. Os números citados foram, receita de 12,9 bilhões de dólares contra 12,5 bi esperados,
em um lucro por ação de 3,75 dólares contra 2,98 esperados. Isso para o quarto trimestre fiscal deles. Onde que ela se encaixa nesse ecossistema que a NVIDIA domina? A Micron é vista como uma beneficiária indireta clara desse boom todo da IA liderado pela NVIDIA. Eles são grandes produtores de chips de memória, como o DRAM e, principalmente, HBM, a High Bandwidth Memory, sabe? Que são componentes assim essenciais para os sistemas de IA de alto desempenho. O crescimento que eles reportaram, que foi o 6º trimestre seguido de aumento nos lucros, pode ter fôlego para continuar assim, impulsionado pela demanda persistente por IA que vai além daqueles mercados mais tradicionais de PCs e smartphones, né? É o que o pessoal chama de trickle-down stock, uma ação que pega carona no sucesso de outra, nesse caso da NVIDIA. Interessante essa dinâmica de ecossistema. E a Intel? Também tivemos notícias sobre ela, né? Buscando investimentos da Apple, recebeu aportes confirmados de 5 bilhões de dólares da NVIDIA e 2 bilhões do SoftBank. Só que logo depois do investimento da NVIDIA, analistas do Citi rebaixaram a recomendação para as ações. Eles mostraram um certo ceticismo sobre o negócio de foundry deles, aquela parte de fabricar chips para terceiros, né? Que continua dando prejuízo e está tecnologicamente atrás da líder, a TSMC. Como fica a Intel nesse cenário todo? Pois é, a grande interrogação para a Intel continua sendo essa, a viabilidade e a competitividade da estratégia de foundry deles. Apesar dos investimentos que anunciaram, do apoio do governo americano com o CHIPS Act, a realidade é que a empresa enfrenta desafios tecnológicos, assim, enormes para conseguir alcançar a TSMC na vanguarda da fabricação de chips. O investimento da NVIDIA, embora seja significativo, parece mais focado em garantir capacidade para os próprios processadores dela, sabe? Do que em realmente impulsionar a Intel como uma foundry de ponta para outros clientes. Então ainda tem muita dúvida se esses movimentos vão ser suficientes para tornar a Intel competitiva nesse segmento que é crucial. Ok, saindo um pouco do hardware e olhando mais para software e nuvem, teve uma análise da Macquarie, feita por um analista, o Steve Koenig, que apontou 3 escolhas principais no setor naquele momento específico, né? Autodesk, Datadog e Atlassian. O ticker é TIM. Poderia detalhar um pouco o racional por trás dessas escolhas? Claro. Para a Autodesk, o argumento principal era expectativa de expansão de margem e a transição que eles estão fazendo, aparentemente bem-sucedida, para um modelo de vendas mais direto ao cliente final. Isso abriria portas para cross-selling, maior rentabilidade, essas coisas. No caso da Datadog, a tese era mais focada na liderança deles no mercado de observability para ambientes de nuvem, que é basicamente a capacidade de monitorar e entender o desempenho de sistemas de software complexos, né? Eles estariam ganhando participação nesse mercado, que cresce junto com a receita dos hyperscalers, que tinha dado uma estabilizada ali em torno de 15% de crescimento, e a Atlassian completavam esse trio de top picks naquele momento. A fonte destacou o posicionamento favorável dela, mas assim, sem tanto detalhe na explicação do racional como para as outras duas naquela análise específica. Ela perdeu um pouco a atratividade, será? Não necessariamente, viu? As fontes indicam que a HubSpot ainda é vista de forma positiva, sim. Mencionaram melhorias na expansão de paid seats, ou seja, mais usuários pagando nas plataformas deles, e uma estratégia considerada boa em IA Agentic, que são aqueles sistemas de IA feitos para realizar tarefas de forma mais autônoma para o usuário, sabe? Aparentemente, a ausência dela na lista das 3 principais foi mais uma questão de foco mesmo nos catalisadores de curto prazo que o analista via como mais fortes para Autodesk, Datadog e Atlassian naquele momento. A visão sobre a HubSpot ainda parecia construtiva. Vamos mudar agora para o mundo do e-commerce e plataformas digitais. A Alibaba teve um desempenho bem notável nas ações recentemente. Uma fonte mencionou uma alta de 9% num único dia. Isso veio depois do anúncio de planos de investir bilhões em IA e aquela parceria de software com a NVIDIA que a gente já comentou. Como que a Alibaba se insere nessa corrida da IA?
Olha, a Alibaba está claramente jogando pesado na IA como um pilar estratégico, sabe? Para fortalecer a posição dela, principalmente no mercado super acirrado de e-commerce chinês, mas também nos negócios de nuvem deles. A parceria com a Nvidia é fundamental para garantir o acesso ao poder computacional que eles precisam. Esse movimento conecta ela direto à mega tendência global da IA e mostra como essa tecnologia virou um campo de batalha crucial para gigantes digitais no mundo todo. Outro nome que surgiu em uma das fontes foi o Reddit. O que foi dito sobre ele? O Reddit foi mencionado meio de passagem, sabe? Em uma das análises, como uma escolha de ação que chamou atenção, um stock pick interessante. Só que a fonte específica que citou não aprofundou muito o racional por trás dessa escolha. Então fica mais como um nome no radar do que uma tese de investimento detalhada, pelo menos a partir do material que a gente analisou aqui. Certo, bom ter essa clareza. Mudando de setor de novo, vamos para o automotivo, que continua sendo palco de, grandes transformações e debates, né? A Tesla continua lá no centro das atenções. A gente viu notícias bem conflitantes. Por um lado, dados de vendas na Europa mostrando queda. Uma fonte citou um recuo de 36,6% em agosto, com a participação de mercado caindo de 2% para 1,2% na comparação anual. Enquanto isso, a concorrente chinesa, a BYD, avançava forte, triplicando as vendas na União Europeia em agosto. Por outro lado, a Tesla recebeu elevações de preço-alvo de bancos como Piper Sandler, que se baseou numa visita à China e na percepção de liderança em IA, e Mizuho, que elevou para $450, citando impacto tarifário menor que o esperado. Teve até uma confusão numa fonte que citou um preço-alvo de $310 da Wedbush para Tesla, ligando a demanda do iPhone 17, claramente um erro, né? O alvo era para a Apple. Diante disso tudo, e com as ações da Tesla tendo subido uns 30% em um mês, atingindo novas máximas para 2025, perto de $434. Como que a gente entende essa volatilidade toda? A Tesla é o exemplo clássico de uma ação que é movida por narrativas múltiplas e muitas vezes até opostas, né? De um lado, a gente tem a realidade operacional. Concorrência crescendo no mercado de veículos elétricos, os EVs, especialmente da BYD na Europa e na China, e desafios na produção, nas entregas. Aquela notícia da saída completa da Berkshire Hathaway da posição dela na BYD também adicionou mais um elemento nesse quadro competitivo. Do outro lado, a gente tem a narrativa de longo prazo que sustenta o valuation super elevado, a aposta do mercado no potencial disruptivo da Tesla em inteligência artificial, com o Full Self-Driving, né? Robótica, com os robotaxis, e software. É essa visão de futuro tecnológico que impulsionou a recuperação recente das ações, apesar dos desafios no negócio principal de carros. É uma dualidade constante, sabe? Essa dualidade é fascinante mesmo. E quanto às montadoras tradicionais? A General Motors GM, por exemplo, teve o preço-alvo elevado pela Citi. Qual é a visão geral sobre elas nesse processo de transição? Olha, montadoras como a GM estão investindo pesado na eletrificação. Mas o processo é bem complexo para elas. Elas enfrentam o desafio de realinhar toda a capacidade produtiva, lidar com a cadeia de suprimentos de baterias e, claro, convencer o consumidor a adotar os EVs delas em larga escala. A visão que predominou nas fontes é que a participação dos EVs no mercado vai continuar crescendo, sim, talvez chegando a uns 15% nos próximos 5 anos, um ritmo mais gradual do que aquelas projeções super otimistas de 30%, 50%, mas a transição completa vai ser lenta. Uma análise interessante que surgiu foi a de ficar de olho nas concessionárias, nos dealers, sabe? Sugerindo que elas podem ser um ponto interessante para seguir o dinheiro nesse ecossistema em transformação. Mudando agora para o setor de saúde, que também está vivendo muita inovação, a Pfizer fez um movimento bem ousado com a aquisição da Metsera, por quase $5 bilhões, né? Entrando com força total no mercado de medicamentos para obesidade, os GLP-1.
como essa aquisição posiciona a Pfizer frente aos líderes atuais, a Novo Nordisk e a Eli Lilly. Essa aquisição é vista como um passo estratégico, assim, muito importante para a Pfizer. A Metsera traz um portfólio que parece promissor. Eles têm um candidato a medicamento GLP-1 de aplicação mensal. A maioria hoje é semanal, né? O que seria uma conveniência. Tem também um medicamento oral, que, segundo eles, não exigiria restrições alimentares, outro diferencial importante, e um composto inovador que combina GLP-1 com amilina, que é um alvo terapêutico diferente e promissor para a perda de peso. Isso definitivamente torna a Pfizer um competidor mais sério nessa corrida. Claro, a Novo Nordisk, mesmo com alguma perda de ímpeto recente na percepção do mercado, e a Eli Lilly ainda são consideradas as líderes, né? Com produtos estabelecidos como Ozempic, Wegovy da Novo e Mounjaro Zepbound da Lilly. E elas têm pipelines robustos, também saíram dados recentes comparando o CagriSema da Novo com o Zepbound da Lilly, e tem até estudos sobre usar a semaglutida oral da Novo para prevenção de Alzheimer. A competição está esquentando muito. Parece que essa briga pelos tratamentos de obesidade vai ser intensa mesmo. A Johnson & Johnson também apareceu nas fontes. Mencionaram avanços em tratamentos contra o câncer e uma nota sobre o potencial dela para evitar tarifas comerciais. Sim, a J&J continua sendo um pilar no setor de saúde, com foco forte e contínuo em áreas de alta necessidade médica, como a oncologia. A observação sobre tarifas provavelmente se refere à estrutura operacional global deles, que é bem diversificada, né? Isso pode oferecer alguma resiliência a disputas comerciais, o que não é um fator pequeno no cenário econômico atual. E teve uma análise comparativa bem direta que a gente viu. Doximity, recomendada por uma fonte, versus Teledoc, que a mesma fonte sugeria evitar. Qual a diferença fundamental que justifica essas visões tão opostas? A diferença principal está no modelo de negócios e na saúde financeira de cada uma. A Doximity é apresentada mais como uma plataforma tecnológica, quase uma rede social profissional só para médicos, sabe? O modelo dela tem baixo envolvimento regulatório direto, mostra um crescimento forte de receita, margens em expansão e pouco endividamento. A receita vem principalmente de publicidade farmacêutica e de recrutamento médico, direcionada para essa base de usuários super qualificada. Já a Teledoc atua como um provedor direto de serviços de telesaúde. Isso expõe ela a uma concorrência muito maior, além de carregar um endividamento considerado elevado e custos financeiros significativos. Embora a flexibilização das regras de telesaúde possa ser um vento a favor, os fundamentos financeiros da Teledoc são vistos como bem mais frágeis, sabe? O ponto de atenção para a Doximity, segundo a análise, é o valuation dela considerado alto, com um múltiplo preço-lucro futuro que foi mencionado em 61 vezes. Essa distinção entre ser plataforma e ser provedor direto é crucial mesmo. Vamos agora cobrir outras empresas e temas que surgiram nas análises, começando com as small caps, as empresas de menor capitalização. Elas foram destacadas por estarem num nível de valuation historicamente baixo em relação às large caps, algo raro que só foi visto pela quarta vez em 100 anos. A expectativa é que cortes de juros pelo Fed possam ser um grande catalisador para elas. Exatamente. A lógica é que as small caps geralmente têm mais dívida atrelada a taxas flutuantes, né? Então, a queda dos juros alivia bastante a pressão financeira, facilita o refinanciamento. Além disso, historicamente, elas tendem a apresentar um crescimento de lucros mais acelerado, vindo de uma base menor, e negociam a múltiplos mais baixos que as grandes do S&P 500. A análise técnica também começava a dar uns sinais favoráveis com o ETF do índice Russell 2000, rompendo uma faixa longa de consolidação de 4 anos. No entanto, um ponto de cautela era que os fluxos de investimento para ETFs de small caps ainda estavam negativos no acumulado do ano, isso na época da análise, né? Indicando que os investidores ainda não tinham comprado totalmente essa tese de recuperação. Interessante essa desconexão entre a oportunidade de valuation e o fluxo de capital, né? Outro nome que surgiu foi Lithium Americas. As ações tiveram uma alta bem expressiva, mencionaram 66%,
depois de notícias de que a administração Trump poderia buscar uma participação na empresa, renegociando um empréstimo do Departamento de Energia. Esse caso ilustra bem a importância estratégica crescente do lítio, né? Para a transição energética, para a segurança nacional e como decisões políticas e programas de governo podem ter um impacto direto e imediato no valor das empresas que atuam nesses setores de materiais críticos. Falando em relações internacionais, a Boeing foi mencionada como estando próxima de fechar um acordo com a China. Isso seria um sinal potencialmente positivo para as relações comerciais entre EUA e China, né? E teria um impacto significativo para grandes exportadores industriais como a Boeing, que dependem muito do mercado chinês. No setor espacial, a Firefly Aerospace. A primeira divulgação de resultados dela depois do IPO parece que decepcionou um pouco o mercado. Vendas abaixo do esperado, prejuízo maior, mesmo reportando um backlog de contratos considerado robusto de 1,3 bilhão de dólares, impulsionado por um novo contrato lunar. É um lembrete clássico, né? Especialmente nesse setor espacial, ter um backlog grande não garante sucesso. A execução é que é fundamental. A capacidade de entregar esses contratos dentro do prazo, do orçamento, é isso que realmente importa para o mercado de capitais. O governo americano, com contratos de segurança nacional, programas lunares, é um cliente crucial, claro, mas a paciência dos investidores com empresas que queimam caixa costuma ser limitada depois do IPO. E para fechar essa rodada, a Open Door. As ações tiveram um movimento, explosivo. Mencionaram uma alta de 16% em um dia e um acumulado impressionante de quase 1.400% em 3 meses. Os catalisadores citados foram um registro, um filing, da Jane Street revelando uma participação de 5,9% e dados positivos sobre vendas de casas novas nos Estados Unidos. Open Door se encaixa bem naquele perfil de meme stock, né? Ações com altíssima volatilidade, onde a narrativa e o fluxo de investidores, muitas vezes de varejo, mas aqui com um investidor institucional relevante aparecendo, tem um impacto desproporcional, frequentemente bem descolado dos fundamentos de curto prazo. A empresa ainda não era lucrativa e o guidance para o terceiro trimestre tinha sido pior que o esperado. A aposta dos investidores aqui parece ser na recuperação do mercado imobiliário americano e na capacidade da nova liderança da empresa de reverter a situação financeira. É um caso de alto risco e alta recompensa potencial, com certeza. Ufa, cobrimos muito terreno aqui. Diante de todas essas análises de diferentes fontes, com tantas empresas, tendências, qual seria a síntese? Onde que as fontes que a gente analisou pareciam apontar as recomendações mais fortes ou as teses mais consistentes? Olha, as fontes ofereceram visões com diferentes prazos e focos, né? Para quem busca, talvez, oportunidades mais de curto prazo, aquela análise da Macquarie destacou Autodesk, Datadog e Atlassian no setor de software. Isso baseado em fatores específicos como expansão de margem, liderança de mercado e o momentum percebido naquele momento. Já uma perspectiva de mais longo prazo, que veio de uma fonte brasileira, apresentou uma ideia interessante de rotação de capital ao longo do tempo. Sugeria ter começado com blue chips brasileiras, mencionando Vale, Petrobras, Banco do Brasil, Ambev, para um horizonte como 2025. Ter passado por petrolíferas americanas, Chevron e Exxon, estar focado agora nos líderes de IA, Nvidia, Microsoft, Google, e antecipar que as próximas grandes vencedoras virão das aplicações práticas de IA. Empresas que talvez ainda nem existam ou sejam pequenas hoje. É uma visão que abraça um pouco aquela ideia da destruição criativa de Schumpeter, né? Além disso, a gente teve recomendações pontuais mais fortes, como a preferência clara por Doximity, em detrimento da Teledoc, baseada nos modelos de negócio e nos financials, e a oportunidade geral que foi vista em small caps, embora com aquela ressalva importante sobre precisar da confirmação do fluxo de capital, né? Para a Oracle, a mensagem implícita foi de cautela com valuation atual, apesar das notícias positivas sobre os contratos. E para a Tesla, a visão continua dividida.
A aposta de longo prazo em IA e robótica, lutando contra os desafios bem presentes no mercado de EVs. Então, fica claro que a escolha da melhor aposta depende muito do perfil de cada investidor, né? Do horizonte de tempo, da tese específica que ele decide seguir, seja um momentum de curto prazo em software, a aposta na recuperação das small caps com a possível queda de juros, ou essa visão mais de longo prazo na evolução da inteligência artificial e seus diversos protagonistas aí na cadeia de valor. Exatamente. E para deixar talvez uma reflexão final, à medida que a inteligência artificial generativa fica cada vez mais acessível, mais poderosa, como que isso vai transformar não só as empresas em que a gente investe, mas o próprio processo de análise e tomada de decisão de investimento? Como que a gente vai separar o verdadeiro sinal do ruído quando a própria AI pode gerar volumes massivos de conteúdo analítico, talvez até perdendo nuances importantes no processo? É algo para a gente pensar, né? Um excelente ponto para a gente continuar refletindo. Agradecemos muito a todos pela companhia nessa exploração detalhada do mercado e das empresas que estão moldando o futuro. Saudações finais aos investidores do futuro. Que seus portfólios reflitam suas melhores análises e convicções.